Hoje o Cidade Viva veio até o Museu da Imigração e eu vou mostrar para você toda a história que tem dentro desse prédio centenário. Vamos lá? Visitar esse museu é fazer um mergulho no passado de uma cidade acolhedora. Milhões de imigrantes passaram por aqui. Eles chegavam em São Paulo, eram encaminhados para cá e depois de acolhidos, seguiam para outras cidades e até mesmo outros estados. Dá para dizer que boa parte da imigração da região sudeste passou por aqui, essa antiga hospedaria. São mais de 12 mil peças nesse acervo, muita história, muita energia nesse lugar. Eu vou conversar com a Marília Bonas, que é a diretora do museu. Marília, quanta história tem aqui? O que as pessoas encontram nesse museu? Bom, a Hospedaria de Imigrantes do Brás, que é a sede, o edifício sede do Museu da Imigração, tem muitos anos de história. A hospedaria começou a funcionar em 1886, funcionou até 1978. Por aqui passaram mais de 2,5 milhões de pessoas, de mais de 70 culturas diferentes e de lugares também de todos os lugares do Brasil. Então a gente tem uma boa parte dessa história de construção e desenvolvimento do país, em especial do estado de São Paulo. Agora, muitos objetos aqui, objetos curiosos que a gente nem vê mais, né? É verdade. Hoje em dia. E como que é mostrar isso para o paulistano, né? Relembrar, resgatar essa cultura? A hospedaria ela foi construída num contexto muito particular, assim, uma preocupação muito grande com a higiene para a saúde da população. Então, esse ambiente que a gente está, que conta um pouco a história da hospedaria, traz alguns dos objetos médicos e de higiene pessoal do dia a dia daqui da hospedaria. Então a gente tem desde essa coisa do barbeiro, do dentista, até objetos, enfim, de exame médico mesmo, exame ginecológico e objetos de dia a dia dessa vida mais burocrática da hospedaria. A hospedaria ela era responsável pela recepção de imigrantes e migrantes e, enfim, por fazer a conexão entre essa mão de obra, imigrante ou migrante, e fazendeiros ou depois industriais, enfim. Então, tinha aqui também um posto de colocação de trabalho. A gente também tem objetos quase de almoxarifado, mata-borrão, caneta tinteiro, pincenês. Então, esse é um pedaço bem interessante dessas mudanças e de algumas permanências dentro desse tipo de objeto no dia a dia das pessoas. Quer dizer, era um acolhimento mesmo, tinha tantos cuidados pessoais ali, até profissionais, o destino daquele imigrante ou do migrante, né? Se dava aqui também. Exatamente. Em geral, a hospedaria, quando ela foi criada no final do século XIX, ela estava mais voltada para os imigrantes, em especial europeus ou asiáticos, vindos do Japão principalmente, que vinham de navio até Santos e de Santos subiam de trem até aqui. Aqui eles passavam primeiro recebiam uma alimentação, depois passavam por essa triagem médica, tomavam banho, faziam a barba, passavam pelo dentista. Era um dos poucos edifícios públicos com água quente, então era uma coisa que tinha até um certo luxo para a época. E depois essas famílias passavam por um cadastramento para falar, enfim, quantos membros da família ali estavam aptos para o trabalho. Nessa época, acima de 12 anos já era considerado adulto, então essas crianças também, que a gente chama de adolescente hoje, já trabalhavam e muitas vezes recebiam, então, esse representante das fazendas contratava essas famílias e essas famílias saíam daqui com um farnelzinho, uma marmitinha e embarcavam de novo no trem para o interior do estado de São Paulo. Olha, a história de muitas famílias começou a ser escrita aqui, né, Marília? Exatamente. Inclusive a sua também? Inclusive você tem uma história pessoal aqui. Tenho, assim, tanto o lado do meu pai quanto o lado da minha mãe. Meus bisavós, do lado do caso do meu pai, e meus avós, no caso da minha mãe, ficaram aqui na hospedaria. E a minha avó, inclusive do lado de mãe, minha nona, ou seja, veio da Itália, contava, quando eu era pequena, as histórias da permanência dela aqui na hospedaria.
não era uma viagem tão romântica quanto parece hoje. A viagem de navio era sofrida, essa angústia de você não saber para onde você estava indo também não era tão fácil quanto parece, mas ela tinha boas lembranças desse lugar e eu acabo tendo pessoalmente uma responsabilidade maior ainda em contar essa história. O que você descobriu aqui nessa hospedaria, depois que você veio trabalhar aqui no museu? O que você descobriu, assim, até da tua vida mesmo? Olha, para mim, eu acho que a coisa mais poderosa dessa experiência, pessoalmente mesmo, é ver o quanto muitos desses sentimentos que estão descritos nessas cartas de chamada, nessa documentação com a qual a gente trabalha, nos depoimentos de história oral, são sentimentos dos imigrantes que vêm hoje também para a cidade de São Paulo, que vêm para o Brasil. Ou seja, você tem, por mais que hoje a gente tenha meios de comunicação muito, enfim, eficientes e você consiga saber, buscar na internet o que é esse outro país que você estava, né, para o qual você vai mudar, diferente da geração da minha avó, você tem sempre esse misto de medo e esperança de construir uma vida melhor. Você quer ser bem recebido nesse país para onde você está mudando. Então, acho que perceber que a experiência da minha avó não é tão diferente da experiência de muitos desses migrantes que estão no dia a dia de São Paulo foi a coisa mais poderosa para mim no dia a dia, assim, como pessoa, nesse olhar em relação ao imigrante, perceber de alguma maneira o quanto o imigrante ele está frágil dentro de uma cultura nova e o quanto cabe a gente receber bem para que ele possa dar a sua contribuição também para o país e para a cidade. Agora, na tua opinião, qual que é o principal legado que esse museu traz para os paulistanos e para as pessoas que visitam a cidade de São Paulo, esse museu? Eu acho que é exatamente o legado da diversidade, né? São Paulo é uma cidade diversa, o estado de São Paulo é diverso e o Brasil é um país diverso. O que não significa que não haja conflito no dia a dia com essas diferenças, né? Então, muitas vezes a gente ouve falando assim, mas os meus avós vieram para cá porque eles vieram construir este país. Esses imigrantes que vêm hoje, vêm roubar os nossos empregos. Será? Será que os nossos avós não vieram porque eles estavam precisando? No caso da minha família, eles vieram porque estavam precisando. Eu acho que a grande maioria, né? Então, não veio por puro empreendedorismo. Claro. Isso é uma visão muito romântica da imigração. E vieram em situações muito parecidas com as de hoje. A diferença essencial é o país que recebe. Então, naquela época, esse imigrante era desejado. Hoje, a gente tem uma discussão de qual é o papel desses imigrantes hoje, né? Então, eu acho que essa discussão da riqueza da diversidade, ou seja, a gente só é esse país tão rico exatamente pela diversidade. E a gente só vai continuar sendo tão rico se a gente acolher essa diversidade também nesses fluxos contemporâneos. Eu acho que é a grande missão do museu, até porque a gente tem aqui esse coração da história de 2,5 milhões de pessoas que passaram por essa hospedaria, ou seja, a gente tem um coração generoso para poder, em termos de memória, em termos de patrimônio, para poder acolher essas novas histórias que estão se construindo no dia a dia das cidades. Agora a gente está aqui num dos espaços desse museu. Esse museu é grande, é gostoso de passear, né, Marília? É um programa de dia inteiro para todas as idades, toda a família. Exatamente, é para a família toda. E eu queria te fazer uma proposta. Eu queria que você levasse a gente para conhecer os outros espaços desse museu. Só que é já já. A gente vai fazer isso no próximo bloco do Cidade Viva. A gente volta já.
Estamos de volta com Cidade Viva hoje, falando sobre o Museu da Imigração, lugar que tem muita história para contar. Eu estou aqui com a Marília Bonas, que é a diretora, e eu vou aproveitar a presença dela para a gente conhecer cada cantinho desse espaço. Muita coisa, né, Marília? Muita coisa. Então, vamos lá? Vamos começar. Então, esse é o começo, é isso? Esse é o começo, é a primeira sala da exposição e a gente tem aqui uma obra do Nuno Ramos. O Nuno Ramos é um artista contemporâneo bastante importante. Ele fez essa obra inspirado num trecho do livro do Primo Levi, que é um escritor italiano que ficou num campo de concentração. Então, inspirado nessa experiência do Primo Levi, o Nuno Ramos traz um pouco o tijolo como símbolo do trabalho e, de alguma maneira, como a imigração está vinculada a essa ideia do trabalho e essa diversidade está, de alguma maneira, registrada em cada um desses tijolos, em que está escrito tijolo em cada uma dessas línguas, né? Então, no final das contas, o caminhão também, que era uma maneira muito dos migrantes nacionais virem para cá, também a ideia do caminhão tem a ver com essa coisa do movimento, com a caçamba um pouco torta também parece um barco, e de alguma maneira o quanto você fica com uma carga de sonhos e uma carga de sonhos que caem. Então, claro, é uma obra de arte, tem várias interpretações, o próprio autor, a gente ouve aqui no fundo esse trecho do livro sendo lido em várias línguas, o próprio autor não tem uma interpretação, mas a gente trabalha, enfim, nas nossas visitas com as várias possibilidades de interpretação dessa obra. Agora, quantas nacionalidades passaram por essa hospedaria? Tem como... Foram mais de 70 nacionalidades e pessoas de todo o Brasil. Então, de fato, é uma diversidade muito grande. Recebiam também os migrantes, também né? Pessoas os migrantes, de fora do estado do de estado São Paulo. que vinham para cá e passavam por aqui. Então, é, de fato, uma grande Babel, que é um pouco o que fala o texto do Primo Levi. Muito legal, essa é a primeira visão que o visitante desse museu tem dessa grande obra de arte, que mostra também toda essa diversidade e o trabalho que é uma das marcas registradas de todos os imigrantes e todos os migrantes que passaram por aqui, né? É isso mesmo. Vamos então para conhecer mais um pouquinho? Vamos conhecer mais para lá. Agora a gente vai para uma sala que fala um pouco do dia a dia da hospedaria. A gente pode ir lá. Vamos lá. Eu fiquei sabendo que esse espaço aqui é um dos mais requisitados, se não o mais requisitado desse museu, é isso? É o mais requisitado, até porque ele tem, enfim, as projeções, as cartas, ele tem uma coisa bastante, enfim, de interação com o público. E esse é um espaço que reconstitui o primeiro grande lugar de contato desses imigrantes e imigrantes, em especial os imigrantes, com a cultura brasileira, que seria o refeitório. Então aqui a gente tem imagens do nosso acervo. Se você pensar por um japonês, por exemplo, que chega aqui e a alimentação é basicamente arroz, feijão preto e carne de porco. O japonês come feijão doce, não tem quase porco, não tem verdura aqui. Então, esse momento de contato com a comida era o primeiro grande choque cultural no dia a dia da hospedaria. Então, a gente também tem até algumas vozes em várias línguas e tudo mais. Aqui atrás a gente tem uma vitrine com objetos ou que eram da hospedaria, móveis, utensílios em geral, ou objetos que foram doados por imigrantes que passaram aqui. E, por fim, a parte mais bonita, que é essa parte das cartas de chamado. Que são emocionantes, são né? lindas. Elas estão todas disponíveis no site do museu para download gratuito. Mas aqui você pode ter um pouco de contato com isso, ou seja, esses imigrantes em especial que vinham para cá tinham a passagem reembolsada pelo governo do estado de São Paulo. Então, às vezes você precisava ou comprovar uma comprovação de que eles estavam vindo de determinado lugar da Europa ou do Japão, ou você também podia mandar uma carta chamando mais parentes para vir trabalhar aqui. Então, aqui a gente tem cartas de Portugal, cartas da Itália, então dá para ler, é uma coisa meio voyeur, você fica vendo um pouco essas cartas de 1911. E imaginando como como era esse dia a dia, né? E vendo a letra das pessoas. Então tem várias informações num documento desse que são muito curiosas para a gente. Algumas que são à mão, algumas que são à máquina, os carimbos, os selos, a data. E pensar que tudo isso aconteceu fisicamente nesse espaço, né? Aconteceu mesmo aqui. É um lugar de uma energia muito forte. Muito forte, é um lugar de memória muito forte. As pessoas se emocionam muito nesse museu, isso é um grande privilégio para a gente. Às vezes a gente tem a ideia de que museus são lugares muito sagrados, as pessoas se sentem, enfim, intimidadas. Aqui não.
aqui nesse sentido o museu de fato ele abraça, por contar essa história tão afetiva, ele aproxima as pessoas do próprio acervo, das próprias coleções, e as pessoas ficam próximas também de si, dos parentes, das próprias histórias. Com certeza. E quantas cartas tem aqui? Então aqui a gente tem algumas, eu não sei precisar, mas acho que são umas 50, tanto aqui quanto do outro lado. Às vezes elas se repetem ou tem gavetinhas que tem frente e verso para você poder ver, mas elas estão disponíveis no site do museu, que é www.museudemigração.org.br. No acervo digital tem, enfim, uma parte toda para download, então dá para também pesquisar de casa e conhecer um pouquinho desse acervo e salvar no próprio computador, imprimir, ampliar, dá para fazer o que quiser. Falar em pesquisa, muitas pessoas querem saber, né? Será que a minha família passou por aqui, como você sabe que a sua passou por aqui? Como é que faz, então, para as pessoas descobrirem se a história delas também passou por essa hospedaria? Bom, isso é legal você estar falando, até porque aqui a gente tem uma parte digitalizada nesse site, no nosso site, no acervo digital, a gente tem uma parte digitalizada dos documentos das pessoas que passaram pela hospedaria. Mas não foram todos os imigrantes que vieram para São Paulo, muito menos para o Brasil, que ficaram na hospedaria. Mas é fácil de saber. Se ficou na hospedaria, você pode digitar o seu sobrenome e aí, de repente, tem o sobrenome do avô, o sobrenome do bisavô, e dá para procurar lá, se de repente ficou aqui, tem grandes chances de você encontrar ou um livro de registro ou uma carta de chamada no nome dele e dar download. Se de repente falar, mas eu não sei bem o sobrenome, eu não sei a data, eu não sei o vapor, aí também qualquer coisa pode mandar um e-mail para cá para o museu que a gente ajuda a esclarecer. Esse acervo, fisicamente hoje, essas cartas, os originais, estão no Arquivo Público do Estado, que continua trabalhando e pesquisando essa documentação. Então o museu ele intermedia essa pesquisa, enfim, da pessoa do consulente com o Arquivo do Estado. Que é tão gostoso, né? Você saber as suas raízes, as exatamente. origens, né? Não, e é legal porque é isso, perguntar para sua avó, perguntar para o seu bisavô, enfim, essa aproximação de geração é muito importante, né? Muitas crianças vêm aqui. Muitas crianças e muitas crianças passam a ficar curiosas sobre a própria origem depois de visitar o museu. Então também é uma coisa muito importante para a gente. Muito bom. Vamos conhecer mais? Vamos continuar. Vamos lá. Essas daqui são peças trazidas por imigrantes aqui para o Brasil. Então, a gente tem desde objetos de toucador, toalete, latinha de pó de arroz, tesoura. Agulha, olha. Exatamente, aqui. agulha, tesoura de costura, até alguns objetos, essas são as canecas de um dos navios, um pouco de capa de passaporte e até os brinquedos, né? Enfim, quando você tem tipo uma matrioshka e aí você tem as kokeshis, ou seja, uma coisa de origem russa e uma coisa de origem japonesa. E a velha pergunta, o que você levaria numa mala se você fosse mudar de país? Né? Então, essa é uma pergunta que a gente sempre faz para os grupos que visitam, assim, o que é mais importante dentro dessa vida da gente tão cercada de objetos, o que você escolheria? Você levaria uma foto de você criança? Você levaria um brinquedo? Será que cabe? Será que você consegue levar? Será que você poderia trazer? Então, será que deu tempo de colocar na mala? Tempo? Será que você veio como? Né? Veio fugido ou veio mesmo programado? Quantas caixas vieram? Quantas malas vieram? E o que você levaria hoje? Né? Então, esse é o momento que a gente conecta o público com essa experiência, com essa história quase silenciosa dos objetos que estão aqui no acervo. Mesmo porque muitos imigrantes que chegaram aqui tiveram que, de fato, aliás, todos tiveram que, de fato, recomeçar. Recomeçar. A gente sempre fala que o imigrante é um ser partido, ele deixa uma parte de si no seu lugar de origem e reconstrói essa parte no seu lugar de destino. E essa reconstrução, a qualidade dessa reconstrução depende muito desse contexto em que ele é recebido, né? Então, a gente tem muitos casos de refugiados, hoje a gente tem uma questão global em relação aos refugiados, mas enfim, desde a Primeira Guerra, a própria hospedaria recebeu muitos refugiados. E é isso, quando você é refugiado, você não pode levar nada. Né? Então você tem quase uma arqueologia da memória. Eu tinha aquele ursinho de pelúcia, aquela foto de quando eu era pequena e estava no cavalinho de madeira. Então o museu também, nesse acervo de história oral que a gente também apresenta aqui, a gente também tem esses depoimentos contando daquilo que você deixou. Olha, isso deve ser assim de arrepiar. É emocionante. Vamos conhecer mais. Vamos. Marília, o dormitório, né? Um lugar também que todo mundo quer conhecer, essa réplica aqui, né?
como é que as pessoas entram aqui, o que elas pensam quando chegam aqui? Esse lugar, fisicamente, esse espaço, de fato, era o dormitório da hospedaria. Então, era aqui mesmo? Era aqui mesmo. Ali Olha. onde a gente mostrou o caminhão era a área dos banheiros. E depois, para o lado esquerdo, eram homens, para o lado direito, mulheres e crianças. Enfim, até podia inverter o lado, mas, em geral, era isso. Homens ficavam numa ala e mulheres e crianças em outra. E essa era um pouco a estrutura do dormitório. E aqui a gente tem essa instalação audiovisual, lembrando em que medida a hospedaria era um caminho do meio, né? Então você já não estava mais na sua casa, mas você ainda não tinha chegado na sua vida nova. E aqui, como era o lugar onde eram escritas essas cartas, também era esse lugar de você rememorar um pedaço dessa sua trajetória, descansar um pouco da viagem de navio ou de pau de arara e compartilhar, enfim, isso em cartas e registros com seus familiares ou com seus próprios amigos. Então, é um ambiente intermediário, que ainda tem aquele misto mesmo de esperança e de ansiedade, de medo do que é essa nova vida que você está, enfim, para qual você está indo. Então, a gente tem trechos dessas cartas projetadas e aqui também a gente traz esse acervo ainda, uma parte do nosso acervo exposto. E uma das coisas que a gente acha mais interessantes dentro dessa vitrine, tem vários objetos, mas um pouco pensando, ligando um pouco com aquela vitrine anterior que a gente viu, dentro dessa brincadeira de que você levaria, né, o que você poderia levar. Aqui a gente tem uma estante baú, olha, era uma legal. mala baú, enfim. Isso é mais ou menos de quando? Isso é muito comum no século XIX, também nas primeiras décadas do século XX. E aí quando você abre, claro, como é um acervo museológico, a gente não pode manusear, mas quando você abre tem vários compartimentos e muitas vezes essas famílias traziam o próprio enxoval, traziam os lençóis, às vezes jogo de louça, dependendo do quão planejada era essa viagem. Aqui, esse tipo de baú era bastante comum na hospedaria. Aqui. Muitas pessoas não traziam quase nada. Muitas pessoas não traziam quase nada. Tem um depoimento de história oral nosso que fala que a família trouxe uma mala de papel. Olha. E aí chegou aqui, deu uma chuva e que ficou tudo que trouxe a mala se desfez. Então você tem histórias, desde gente que veio com muita bagagem. Sim. E que aí pôde trazer, principalmente essa coisa dos enxovais e dos lençóis, porque era, enfim, todo o projeto do casamento às vezes estava no lençol bordado longamente e tal, até gente que teve que deixar tudo isso. Então a gente tem esses registros da bagagem também como esse grande símbolo desse processo, né? Muitos objetos aqui, tem móveis também. Muitos objetos, relógios, cadeiras de barbeiro. Aqui também tem essa coisa dos ofícios que esses imigrantes trouxeram para cá e desenvolveram aqui, objetos de carpintaria, também ainda o mobiliário médico da hospedaria. Então ela é uma vitrine bem assim, múltipla, traz a multiplicidade dessas experiências. Esse lugar aqui retrata bem o que é São Paulo, né? A cidade de São Paulo. A ideia do museu é mostrar também, ou seja, depois que ficou na hospedaria, o que aconteceu com esses imigrantes. Muitos foram para o interior e trabalharam nas fazendas, muitos ficaram nas cidades, muitos fundaram indústrias ou foram trabalhar nessas indústrias. E no fundo o estado de São Paulo é uma amálgama, enfim, é uma mistura de todas essas nacionalidades, dessa diversidade. E nessa sala especificamente a gente fala de alguns bairros que foram fundados por esses primeiros fluxos migratórios do 19 e do 20, mas que hoje continuam recebendo um número impressionante de imigrantes. Quantos imigrantes aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo? Essa questão dos números é sempre muito polêmica, porque são várias frentes ainda de registro numérico desses imigrantes. Mas a gente sabe que tem mais de 150 mil documentados e que pode ser o dobro de indocumentados, ou seja, que ainda não passaram por todos os processos de documentação formal. É legal falar que no Brasil agora essa questão da imigração é uma questão que parece que é recente, a gente nunca deixou de receber imigrantes, mas a questão da legislação voltou a ser discutida recentemente em Brasília, porque a nossa lei de imigração ainda considera o imigrante como uma ameaça. Ela é da época da ditadura. Então, para essa população de imigrantes contemporâneos, é muito difícil ser imigrante em São Paulo. Você não consegue, em São Paulo não, no Brasil, você não consegue abrir uma conta no banco, não consegue alugar um apartamento. Então, tem toda uma discussão para, enfim, trazer uma legislação mais moderna, mais contemporânea e que abarque a presença desses imigrantes. Aqui em São Paulo a gente está numa discussão muito forte com os haitianos, né? E como que o Museu da Imigração vê essa discussão? Bom, para a gente é importante, quando a gente começou nesse processo de reposicionamento do museu, 4, 5 anos atrás,
a questão da imigração não era uma questão tão quente no Brasil. As pessoas achavam sempre que a imigração era essa imigração do 19 e do 20. Então a gente vem trabalhando com essa questão da imigração contemporânea há 5 anos e para a gente é muito importante discutir a importância mesmo, discutir o quão é essencial para a sociedade brasileira trabalhar com uma nova lei de imigração. A gente aqui, metade do complexo da hospedaria hoje é um albergue, que é o Arsenal da Esperança. E esse albergue recebe uma população bem expressiva de imigrantes em situação de rua, o que também mostra um pouco o status do imigrante na sociedade brasileira. E a gente até tem um trabalho direto com uma boa parte desses imigrantes refugiados. A gente está até com uma exposição temporária que refaz, de alguma maneira, aquelas cartas de chamada para essa população que está albergada aqui no Arsenal e que mostra o quanto, de alguma maneira, essas experiências ainda são parecidas, ainda que o Brasil seja hoje um país diferente. E a gente recebe esses imigrantes e eles fazem parte da nossa história, né? A gente vê os bairros e como eles influenciaram, né? Como somos um pouco desses italianos, desses japoneses, embora não tenhamos nenhuma descendência. Cada vez mais a gente é um pouco boliviano, um pouco congolês, um pouco angolano, ou seja, é muito legal porque a imigração contemporânea também está entrando no circuito turístico de São Paulo. Então a gente tem aqui no Brás e no Cambuci, enfim, tem a Feira Cantuta, tem as festividades, o próprio Carnaval boliviano, como eu digo a Bolívia porque é a comunidade super organizada, mas também muitos refugiados sírios que estão sendo bem recebidos aqui. Então a gente começa a ver essa diversidade cada vez mais efervescente, fervilhando nesse entorno aqui do museu. E o museu tem um compromisso muito grande em trazer e mostrar a riqueza cultural desses povos também que estão chegando agora. Olha, são mais de 31 mil naturalizados. O que quer dizer que naturalizar é, de alguma maneira, se marcar como brasileiro, né? Entender que é essa parte que esse imigrante reconstrói aqui e que ele é grato, né, pelo Brasil. Então, para a gente é importante isso. Por falar, então, em imigrantes, vamos conhecer mais um pouquinho? Vamos conhecer a última parte. A última parte, vamos lá. Martins, Sandoval, Belicanta, Jimenez, essa é a parede dos sobrenomes? Isso, a gente aqui tem 12 mil sobrenomes esculpidos em madeira em homenagem aos 2,5 milhões de pessoas que ficaram aqui. Então não são todos, claro, mas, enfim, uma boa parte do nosso público fica tentando caçar. Fica procurando tem horas. Tem muitos sobrenomes que são comuns no Brasil, né? Muitos sobrenomes italianos, muitos sobrenomes portugueses, japoneses, tem alguns do leste europeu. Enfim, dá para que ficar, se distrair aqui um bom tanto e lembrar um pouco do quanto a contribuição de todos esses sobrenomes para a construção dessa sociedade brasileira é fundamental, né? E muitos sobrenomes acabavam sendo recriados aqui no Brasil, adaptados, né? Tinha 2 T's, principalmente os do leste europeu e do Japão. Enfim, às vezes se fazia uma tradução disso, né? Aqui na hospedaria até que na hospedaria tinha um registro, porque aqui tinha tradutores, então tinha uma preocupação com a grafia. Mas ao longo da vida era normal, você tem um nome às vezes japonês e um nome brasileiro, ou mesmo, enfim, para os russos, que tinha muitas consoantes, às vezes também tinha uma coisa de facilitar a grafia desses sobrenomes. Então quer dizer que esse também é um lugar que os frequentadores aqui desse museu gostam. Gostam muito. E, em geral, acham, falam, esse é o sobrenome de uma tia, uma amiga minha tinha esse sobrenome. Eu já achei nomes aqui, sobrenomes aqui. Então, sempre tem. E quando acha da família, tira foto, faz a selfie do lado do sobrenome, é bem legal. Olha, eu queria muito agradecer a sua entrevista, esse passeio que a gente fez aqui. É claro que a gente não conheceu todo o museu, porque tem muita coisa, mas a gente conheceu aqui alguns pontos principais do museu. Muito obrigada. Imagina, é um Parabéns prazer. pelo trabalho. Obrigada e espero que vocês voltem para também ver as novas exposições, as atividades educativas e toda a programação que a gente tem. Eu volto e vou procurar aqui o meu sobrenome. Obrigada. Depois de um dia inteiro mergulhada no acervo desse museu, a gente percebe a importância de resgatar a história dos imigrantes que chegaram por aqui. Foram eles que fizeram a cidade de São Paulo ser o que é. A riqueza de cultura, a miscigenação nessa cidade são reflexo das pessoas que passaram por aqui. Vale muito a pena conhecer esse museu. Cidade Viva fica por aqui. Semana que vem tem mais. Até lá!